Diferentes ou ao mesmo tempo? É verdade, mas todo mundo muito feliz. As pessoas, 25 anos de carreira, certo? DVD gravado em Porto Alegre. Exatamente. E pessoas com bem menos que 25 anos cantando várias músicas de vocês. Felicidade, sei lá. Os pais deles, na época, tinham a idade deles hoje, né? Sim. Então, de família e geração, né? O tempo vai passando. Impressionante a quantidade de hits, assim, né, do SPC, porque vai ouvindo o show e vai se lembrando. Eu me lembro, na época que vocês tocavam essas músicas que eu frequentava, os pagodes, eu era criança. Não vai se comprometer agora. Aí eu comecei a lembrar, pô, mas essa aí também é deles, tá cara. A gente Pô, de essa velho também. aí, cara. Isso é incrível. Eu me lembro que quando vocês... Eu lembro de você lá no Café Cancún, lá naquele pagode lá do Baturité. Eu tava por aí. Olha onde ele foi buscar. Muito bem. Eu tava por aí com certeza. Mas eu lembro também que vocês não se vestiam tão bem como hoje, cara. Cara, na realidade, cara? naquela época que a gente se vestia bem. Eu, pelo menos, quando vejo as fotos de antigamente, eu vejo que realmente a gente se vestia muito bem. Cabelo bem lembrou mal. muito, né? Eu lembro da capa daquele disco que você tava com uma camisa da Umbro da seleção brasileira. O bigodinho. Cara, você lembra Aquele disso? cabelo, um dos cabelos mais Olha, é espetaculares assim, da eu música digo pra brasileira. você, se nós tivéssemos hoje economizado todo o investimento que nós fazíamos naquela época nos cabelos, eu te garanto que estaremos, né, bem tranquilos, né, cara? Porque todo o cachê era pro cabelo. E era impressionante, porque a gente não podia, dentro da van, abrir o vidro. Porque desmanchava o penteado, né? E também, não encostávamos também, em determinadas situações, você não podia encostar também, assim, no banco do carro. Pra não amassar também o negócio. Muito investimento em gel, Então né? era assim, Muito gel. tinha todo um Aquele gel trâmite. Bozano, E hoje lembra daquele gel? Uma logística. Não, era assim mesmo, não? Capilar. Era assim. Neutrox, a gente usava Neutrox na época. Neutrox. É o nome? Neutrox. Não faça aí. Neutrox. Bozano, lembra aquele gel Cremelinho. Bozano, aquele azul? Sim. Olha só, o exato momento que vocês decidiram voltar. Você lembra exatamente o que aconteceu? Foi um churrasco? Foi uma mensagem de texto? Foi uma ex-namorada que voltou e pediu pra voltar? O que aconteceu? O exato momento que o Só Pra Namorar decidiu voltar. Rapaz, na realidade a gente já namorava essa possibilidade, né? Foram 10 Mas anos foi, fora, né? acho que quando a gente decidiu fazer uma turnê, voltar, foi em São Paulo, né? Na gravação do Eletro Samba, né, Luiz? Na ocasião da gravação do DVD Eletro Samba, em que o Alexandre nos convidou para participar. E aí brotou aquela ideia que foi sendo alimentada ao longo dos meses e tal. Aí um dia eu recebi um telefonema, então, Luiz, aquele clima que a gente fazia... Esse cara na faculdade, já é a segunda vez já que a gente tira ele da faculdade de engenharia eletrônica. Pior. Ele não conseguiu se formar ainda. Tava quase, tocou o telefone, era o cabeçudo aqui, falou, cara, vamos fazer um som aí, não sei o que, né? Aí eu tive que abandonar de novo. Que coisa. Mas você sabe que vocês são um dos ícones, assim, pô, nos anos 90 tinha muitas bandas de pagode de vários tipos de estilo, né? E vocês foram considerados até o pagode romântico, muitas vezes, né? Com uso de teclado, saxofone e tal. Vocês chegaram na época, a sofrer algum certo preconceito pelo próprio meio do samba, pelos puristas do samba? Aconteceu alguma coisa nesse sentido com vocês? Cara, as coisas foram tão intensas que a gente não teve tempo nem de perceber isso. Até porque eu acho que, na minha opinião, não. Porque você imagina um grupo de samba e pagode de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, de repente lança um disco totalmente sem pretensão e esse disco se transforma em um grande sucesso no Brasil todo. E dali a gente passou a viajar, conhecer as capitais do Brasil. E aquilo pra gente já era uma grande realização. Então a gente não teve tempo para perceber isso. Realmente, na época, a década de 90 que a gente fala, ela surgiu com uma maneira mais, digamos, não é uma maneira peculiar, um jeito diferente de se fazer o samba. E esse samba diferente se transformou em um gênero que criaram chamado pagode. Mas eu acho que samba, pagode é a mesma coisa, pagode e samba é a mesma coisa. Até porque o Zeca chama pagodinho e não chama Zeca Samba, de raiz. Né? E eu acho que isso aconteceu não só com o samba, mas também com o próprio rock and roll também da década de 80. Você pega, por exemplo, o nosso mestre que acabou de cantar, Lulu Santos, e você pega bandas como Detonautas, Restart, CPM 22, também Nova cantando geração, né, o amor, do rock. cantando canções de amor, cantando músicas que os jovens também, de uma certa maneira, curtem, se identificam.
Então acho que é essa mutação musical que ela existe, que eu